Olá, irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos nessa jornada de leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E nós estamos caminhando com os apóstolos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje o terceiro capítulo, um capítulo muito importante para a nossa vida, para a igreja, para que possamos extrair lições para o nosso crescimento. Atos capítulo 3 é um texto que chama muito a minha atenção, porque é o texto onde nós começamos a enxergar a obra de Deus na vida dos apóstolos, quando os milagres começam a acontecer através de Deus usando os apóstolos. E logo no início do capítulo 3 nós temos aí o relato de Lucas, né? Vamos voltar aí o capítulo de número 1, né? Que eu falei com os irmãos. O escritor de Atos é Lucas. Então, no capítulo 3, no primeiro verso, nós vamos ver algo muito importante que Lucas relata. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então, nós estamos aqui para que os irmãos possam entender, porque Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus vai em João ter um diálogo com a mulher samaritana e diz que em todos os lugares poderia se adorar ao Senhor, e nós estamos vendo Pedro e João indo para o templo. Nós precisamos entender que os discípulos de Jesus ainda estavam num processo de transição, processo de judaísmo para o cristianismo. E aquela cultura de ainda estar no templo, em oração, os ritos judaicos ainda estavam muito vivos na mente deles, muito vivo na mente deles. Mas é interessante que nesse primeiro verso, né, eles estavam indo a hora nona, o serviço de oração era acompanhado de 2 sacrifícios diários, um pela manhã e outro à tarde. Então, dá a entender nesse primeiro verso que eles estão ali cumprindo ainda toda uma jornada do judaísmo, porque eles estavam nessa transição, ok? E aí, no início deste capítulo, começa-se a narrar a obra, o milagre de Deus operando através dos apóstolos. Do verso 3 até o verso 7, é aquela passagem maravilhosa quando Pedro e João se dirigem ao coxo e diz: não tenho prata nem ouro, verso 6 eu estou lendo, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É interessante essa responsabilidade de Pedro e João, e mais tarde dos outros discípulos, dos outros apóstolos, em atribuir a Jesus os milagres. Eles citam Jesus, até mesmo pelo poder do nome de Jesus. Todo milagre era operado através do poder de Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Eu fico imaginando Lucas, um médico, escrevendo este fato. Ele que entendia da medicina, então na sua mente ali
imaginando como tudo aquilo aconteceu, como aquele milagre maravilhoso aconteceu na vida daquele coxo através da obra dos discípulos e do poder do nome de Jesus. A terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, ainda dentro deste capítulo 3, está do verso 9 até o verso 13. Do verso 9 até o verso 13. Os irmãos leram que, através da cura do coxo, aquela multidão foi atrás de Pedro e João para adorar a Pedro e João. Então Pedro e João têm um ato muito responsável diante daquele acontecimento. Pedro e João, eles entendiam muito bem que eles eram apenas instrumentos de Deus, instrumentos na mão de Jesus. O cristão, o líder religioso, é um instrumento nas mãos de Deus. O cristão é um instrumento nas mãos de Deus. Jesus é quem deve ser glorificado e não o homem. E hoje nós estamos vendo neste cenário evangélico muitos líderes, infelizmente, usurpando o lugar de Jesus na igreja, se dizendo poderoso, se dizendo o curandeiro, se dizendo o homem do poder. O líder responsável, o cristão responsável, ele glorifica o nome de Jesus e ele atribui a Jesus os milagres, as obras que Jesus permite que ele faça. A quarta coisa que eu quero compartilhar com vocês ainda dentro do capítulo 3 é a validação do ministério apostólico dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Verso 15, acompanha aí. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Vocês viram que no capítulo 1, do verso 22, do verso 21 até o verso 22, havia um critério para que alguém fosse reconhecido como um apóstolo de Jesus. E aí, no verso 15 do capítulo 3, Pedro, ele mostra para os interlocutores que eles tinham sim a autoridade para fazer o que eles estavam fazendo, porque eles tinham visto Jesus, eles tinham andado com Jesus e eles eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. A quinta coisa que eu quero compartilhar com vocês é a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento validando o Velho Testamento e a Bíblia como um todo sendo validada pela palavra, por Jesus Cristo, pelos apóstolos. E aí nós vamos ver do verso 19 até o verso 22 algo maravilhoso. Pedro dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado,
o qual convém que o céu contenha até os tempos a restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E aí no verso 22 ele diz: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ele simplesmente está citando Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Vocês sabem muito bem que Deuteronômio faz parte do Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, a Torá dos judeus: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, depois nós vamos fazer uma série de estudos só falando do Pentateuco. A sexta coisa que eu quero compartilhar com vocês é o cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus se cumprindo na história de Israel, na vida dos apóstolos. Do verso 24 até o verso 26, olha o que diz: e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. É maravilhoso estudarmos a palavra de Deus, é maravilhoso participarmos dessa jornada de leitura de Atos dos Apóstolos e ver como Deus ungiu, capacitou, como Jesus abençoou os seus discípulos. E desses 6 itens que eu compartilhei com vocês, como eu fiz no capítulo 1, capítulo 2 foi o pastor Jackson, eu quero resumir. E a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é que a glória é de Deus. A glória é do Senhor. Nós somos instrumentos de Deus neste tempo, assim como os apóstolos foram na igreja no primeiro século. Se pregamos e alguém se converte, é por misericórdia de Deus. Se pela bondade de Deus oramos e alguém é curado, é pela misericórdia de Deus, e o nome de Deus, o nome de Cristo, é que deve ser glorificado e exaltado. Segunda coisa que eu quero conversar com os irmãos é que a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Muitas das vezes a humanidade não está entendendo, muitas das vezes nós não estamos entendendo, mas a palavra de Deus se cumpre a cada dia. E ao estudar Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus se cumprindo na vida de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo e na história da igreja. Que Deus nos abençoe e que continuemos firmes nessa caminhada de estudar a palavra do Senhor. Amanhã, capítulo 4, com o pastor Jackson, eu creio que Deus colocou algo maravilhoso no coração do pastor Jackson para compartilhar com todos nós. Que Deus nos abençoe, uma ótima leitura do capítulo 4, em nome de Jesus. Tchau.